O governo vai propor ao Congresso a destinação de 15% da receita corrente líquida da União para a saúde. As lideranças da base já teriam firmado acordo para aprovar a proposta. Por outro lado, a oposição apoiou um projeto de iniciativa popular que destina 10% do orçamento federal para a saúde. Eu converso com o deputado Carlos Mosconi, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia e responsável pela coordenação da coleta de assinaturas para o projeto de iniciativa popular no Estado. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Deputado, como é que o senhor avalia essa proposta do governo federal para destinar esses 15% da receita corrente líquida da União para a saúde? Isso é fruto desse projeto de lei de iniciativa popular que nós levamos lá as assinaturas no mês passado. Então o governo já foi recebido lá no Congresso. Recebeu, e o governo está se mexendo em razão do projeto. Então ele está criando uma alternativa, seria um substitutivo, vamos dizer assim, ao projeto que foi levado lá de iniciativa popular. Resolve o problema? Não resolve, mas eu também, tá bom, melhora um pouco, e o governo começou a andar em relação ao orçamento da saúde, coisa que não fazia há muitos anos. Então, o projeto original previa um aumento de 40 bilhões de reais se passasse para os 10%, como estava programado. Com essa proposta do governo, nós vamos chegar em 40 bilhões em 2018. Sim. E neste próximo ano... escalonado. Vai escalonado. E no próximo ano aumentaria 9 bilhões, o que eu acho muito pouco, entende? Porque nós estamos muito defasados em termos orçamentários. E o governo, quer dizer, ficou possível, até acho que poderia melhorar, mas isso acho que o Congresso tem que lutar para que haja uma melhora, porque 9 bilhões no ano que vem é muito pouco. Porque de onde viria o dinheiro? Tem recurso para isso? Tem alguma fonte de recurso para poder providenciar esse orçamento da saúde? Tem. Duas questões novas que são colocadas agora. Primeiro, os 25% do royalties do petróleo, que não existia, vamos dizer, para a saúde, agora existe. E mais as emendas parlamentares. Dentro do orçamento impositivo. Do orçamento impositivo. Está na dúvida lá se vai ser 40%, se vai ser 50%, enfim, mas é um valor considerável. Segundo o governo federal, a soma dessa vinculação de 15%, 50% das emendas, mais recursos dos royalties, dariam aí uma verba total para a saúde. De 2014 até 2018, saltaria de 84 para 147 bilhões. Se a gente analisar que nós temos uma inflaçãozinha aí de 4% ao ano, 5% ao ano, quer dizer, no fim das contas, esse recurso acaba sendo diminuído, compreende, em razão dessa questão inflacionária. Então eu acho que o aumento, à primeira vista, pode ser expressivo, mas na realidade a gente tem que analisar melhor. E o que o governo faz? O governo continua sem colocar recursos, porque então ele criou uma fonte nova, que seria os 25%, não foi ele, foi o Congresso que decidiu isso, e foi uma decisão muito inteligente do Congresso. E mais as emendas, eu acho as emendas uma questão boa, porque os parlamentares eles vão investir na saúde também. Só que eu espero que isso seja feito não de forma aleatória, porque senão a gente estaria cometendo um erro de gestão do recurso, compreende? Deveria ser feito com base em alguns programas previamente estabelecidos entre quem? Entre o governo e o próprio Congresso, entende? Para que não haja perda de recursos. Mas os parlamentares não vão se sentir muito engessados com isso, não? Não, eu diria que eu não queria engessar os parlamentares. Poderia ter assim, uma amplitude grande esse programa. Vai investir no quê? Numa unidade de saúde? Vai investir no quê? Numa ampliação de hospital, equipamentos, enfim, deveria ter alguma coisa para não perder o dinheiro. Porque, infelizmente, hoje, alguma parte das emendas, elas são consideradas mal aproveitadas, entendeu? É um recurso caro, que muitas vezes o parlamentar faz com a melhor boa vontade, mas aqui não tem utilidade, essa é a verdade. Então é preciso que haja também um entrosamento entre o Congresso
e o Ministério da Saúde, que é o órgão técnico para isso, a fim de que o recurso possa ser bem gasto. O senhor, então, considera positivo o andar da carruagem em relação ao financiamento da saúde? A carruagem que nunca andou, agora começou a andar, eu acho que está Deu bom. um passo. Deu um passo. Isso significa deixar de lado o projeto de iniciativa popular e ser substituído por essas iniciativas, por essas emendas? O Congresso tem que ter, porque isso é um projeto de lei de iniciativa popular que, na realidade, movimentou a nação. O país inteiro ficou interessado nessa história. Todo mundo quer resolver o problema de saúde. Pois é, mas o projeto de iniciativa popular faria uma vantagem grande do ponto de vista de financiamento? 40 bilhões de reais no primeiro ano, é muita coisa. E esse faz 9 bilhões de reais, então uma diferença de 30 bilhões de reais, compreende? 9 bilhões em relação só à receita corrente líquida. Então a diferença é grande, né? A diferença é grande. E ainda considerando que nós estamos partindo de um nível baixo. Quer dizer, para melhorar muito, teria que ter um investimento. Mas você vê alguma chance desse projeto caminhar depois dessas medidas? Com o pé no chão, o senhor vê possibilidades? Tem espaço no Congresso para ela caminhar? Eu acho que tem. O Congresso é muito sensível à manifestação popular, entendeu? O Congresso cede muito à pressão popular. Então, eu acho que aí é um fato que, quer dizer, dá para negociar. Eu acho que a gente não pode ser intransigente e querer 40 bilhões do dia para a noite, não. Mas é preciso que o Congresso entenda, e o Congresso entende bem, que a saúde é um problema. A população saiu às ruas aí, não é? No Brasil inteiro, dizendo, olha, o problema nosso aqui é a questão de saúde está péssima. Falando em saúde, deputado, mais médicos. Como é que o senhor está vendo esse impasse? A recusa aí dos conselhos para liberar os registros? Eu acho que a questão, na realidade, ela está mal colocada, entende? A maneira como foi feita não é uma boa maneira. Quer dizer, eu acho que nós não podemos receber mal médicos que venham trabalhar no Brasil. O Brasil é um país receptivo a essas questões, nós somos um país de imigrantes. Não é? O Brasil, historicamente, foi feito, os imigrantes ajudaram, contribuíram demais para o crescimento do Brasil. O Brasil ser o que ele é hoje. Então, a gente tem que receber muito bem. O médico, de onde ele vem, tem que ser bem recebido aqui. Mas a questão foi colocada através de uma medida provisória sem discussão com ninguém. Ninguém, o governo não conversou com absolutamente ninguém. Essa que é a questão. E de repente, mas a pressa não tem a ver com uma necessidade de responder uma demanda mais urgente? A necessidade existe há tanto tempo, não é? Sim, mas na verdade os governos foram pressionados, especialmente o governo federal, em relação à saúde nessa movimentação em junho, né? Perfeitamente. Então eu acho que essa é uma resposta ao movimento de junho. Tá, mas o que eu quero dizer, isso não, em razão do movimento de junho, nós não podemos tomar atitudes incorretas, que não vão resolver o problema. Parece que vai resolver, mas não vai resolver. É muito fácil falar assim, não tem médico aí nessa cidade? Não tem. Tá bom, então eu vou botar um médico e vou resolver o problema de saúde. Você acha que vai? Quem pode achar que vai? Não vai. Pode atenuar um pouco, pode. Mas não é um passo? Eu defendo muito, na questão do médico com a população e tal, eu acho que a questão da atenção básica é muito importante. A relação médico-paciente é fundamental, eu valorizo demais, e nós temos que valorizar muito mesmo. A confiança do paciente, da população, no seu médico é indispensável. Mas o médico sozinho, entende? Ele que vai fazer. Eu tenho receio de que não possa fazer nada. Eu digo o seguinte, porque essa discussão, para a gente. Eu tenho tanta coisa para conversar com o senhor. Eu queria só saber o seguinte: o senhor não acha que essa discussão foi politizada demais por uma questão que é necessidade da população? Totalmente ficou politizada, ficou ideologizada. Tanto é que nós estamos discutindo ela aqui, né? Pois é, mas veja só o que eu quero dizer. O senhor como médico, o senhor não acha isso? Eu acho sim, nós temos que deixar a questão da ideologia, vamos dizer assim, de lado, mais na parte técnica. Eu quero dizer o seguinte, nós temos no Brasil uma ação de saúde muito positiva, que é o quê? O Programa de Saúde da Família. É um programa de saúde da família, é uma equipe de saúde da família, não é verdade? Qual é a equipe de saúde da família? É o médico, é a enfermeira, é o técnico de enfermagem e é o agente comunitário. E eu poderia incluir o dentista, o nutricionista, o fisioterapeuta, mas vamos ficar nessa só, que é básica. Isso já é uma realidade no Brasil, uma realidade vitoriosa. Isso mudou o perfil da saúde preventiva no país. Ora, na cidade que não tem médico, por que não levar uma equipe de saúde? Por que não levar uma enfermeira? Eu estava mais médico. E a enfermeira, cadê? E o técnico de enfermagem, onde está? Mas o senhor considera que é um passo?
Eu considero que é um passo... É um primeiro passo para atender uma demanda. Mas eu faço uma outra ressalva nessa questão, é o seguinte, nós temos leis no Brasil. Não é? Eu vou trazer médicos, tá bom, mas não vão fazer exame, não, porque senão eles não vão passar. Ora, meu Deus do céu, não é possível. E escuta aqui, a lei trabalhista no Brasil, que tem aí há 70 anos, vão jogar fora porque não vai valer para eles, que vem aqui agora. Eu acho que isso aí não é correto. Nós vamos criar uma outra situação no país, funcional no Brasil. Que situação é essa? Não é possível. Não é temporário? Eu não sei. Temporário de quanto tempo? 3? É o que está se dizendo. Que depois mais tempo. Não, vejo, aí, mas junto com esse que é o médico que vai chegar lá, vai o tutor. Será que ele vai? E vai o preceptor, será que ele vai? Então eu acho que olha, veja só, o projeto tem algumas grandes interrogações, entendeu? É isso aí. Deputado, vamos falar um pouquinho mais da nossa questão aqui, que é a política, especialmente a movimentação política pensando em 2014, isso é bom. Não é? Nós estamos aí há poucos dias do fim do prazo para ver mudança de partido, não é? 5 de outubro seria o limite máximo, há um ano da eleição, como diz a lei. O senhor acha que o José Serra vai sair do partido, afinal? Não. Fica? Qual que é a expectativa? A minha expectativa é que ele vai ficar no partido, vai ficar confortável no partido e vai apoiar o Aécio com todas as letras. Essa que é a minha expectativa. Essa é a sua expectativa ou é o seu desejo? O meu desejo também. Sim, eu digo assim, uma expectativa pé no chão. O senhor acha que é realmente isso? Quais são as informações que vêm de lá? Eu tenho informações, até tivemos algum contato, eu sinto que ele tem... o Serra é um protagonista, ele foi candidato a presidente da República 2 vezes, é uma pessoa que foi governador de São Paulo, perdeu a eleição agora para a prefeitura, mas teve 2.300.000 votos, é um indivíduo que todo mundo reconhece que ele é muito preparado. E o espaço dele é dentro do PSDB, acho difícil de sair. E ele vai reconhecer que a vez agora é do Aécio. É uma pessoa inteligente com ele, não é possível. O Brasil inteiro reconhece. E outra coisa, o PSDB de São Paulo já está dando mostras de que quer ficar com o Aécio. Então ele vai acabar se rendendo a isso e vai ficar conosco, vai ficar com o Aécio, sem dúvida alguma. O jornal já vem trazendo até que existe uma possibilidade de um palanque duplo em São Paulo, Aécio e Eduardo Campos, com o Alckmin, que o PSB poderia ser o vice do Geraldo Alckmin, que até que ponto o PSDB de São Paulo está com Aécio? Não, nós vimos, olha, eu estive lá em 2 reuniões em São Paulo do PSDB. E depois da convenção lá em Brasília do PSDB. Lá estava quem? Estava o Geraldo Alckmin. Lá estava aqui em Brasília, o José Serra. Quem mais? Fernando Henrique Cardoso. E lá em São Paulo, o Geraldo Alckmin foi enfático, dizendo que agora o PSDB tem que sair unido, que tudo girava em torno da presidência do PSDB para o Aécio. Mas isso aí é um passo depois para ser candidato a presidente. Essas movimentações agora eu considero que são mais ou menos rotineiras, não são nada estranháveis, não. Fazem parte, mas elas vão sinalizando algumas coisas, né, São Paulo tem um deputado? poder político muito forte, entende? Então, o pessoal de São Paulo, as lideranças de São Paulo, para se manifestar, tem que tomar um certo cuidado para não parecer que está em plano secundário, entendeu? Mas eles vão acabar ficando conosco, sem dúvida alguma. E a expectativa em relação ao PSB? Qual que é? Eu acho que a expectativa... O PSB desembarcou do governo no sentido de entregar os cargos, sim, apesar de ter dito que não vai fazer oposição e tal, entregou os cargos no governo federal, né? Está se movimentando e tem muita gente entendendo que para os braços do PSDB, ou pelo menos para alianças em vários estados com palanque duplo e tal. Eu acho que essa movimentação... É essa a expectativa mesmo do PSDB? Veja bem, eu acho que o PSB tomou uma atitude extremamente coerente, que não é tão comum na nossa lide política no Brasil, na verdade. O PSB saiu do governo. O presidente do PSB se afastou do governo, afastou o partido dele do governo, porque quer tomar outro rumo no ano que vem. E existe um bom entendimento, muito claro, entre o senador Aécio Neves e o governador Eduardo Campos. Tanto assim que eles tiveram uma reunião outro dia lá em Recife. E foi uma reunião prolongada, boa.
E nós Mas temos essas aqui... posturas estão andando nos Então, estados? elas no existem, sentido veja bem. Aqui nós temos o palanque prefeito aqui, é do PSB. O prefeito aqui com apoio total do PSDB. E nos estados também as coisas começam a acontecer. Então eu acho que não é desprezível. Primeiro, qual é a expectativa que se tem hoje em relação ao Eduardo Campos? Que ele vai ser candidato a presidente da República. Essa é a expectativa que ele tem, que o Brasil tem dele, que ele será candidato a presidente da República. Tudo bem, mas ele está já se posicionando para ser o candidato a presidente da República ou fazer entendimento que não será com o PT. Porque senão ele não se afastaria do governo federal, não é verdade? Então existe um clima muito positivo para que haja um bom entendimento com o PSDB, que eu acho que é o que vai acontecer. Não posso garantir, quer dizer, ninguém pode, né? Está tudo resolvido. Não. Mas assim, o clima para o entendimento já foi alcançado. Mas esse entendimento passa por palanques duplos, por exemplo, em Minas e São Paulo, que seriam... Palanque duplo eu acho que está muito cedo ainda para a gente imaginar assim. Vamos deixar caminhar um pouco mais. Eu acho que esse clima de entendimento vai ser favorável, vai ser bom. Acho que mesmo que se o Eduardo Campos for candidato a presidente, será bom também, porque quase que isso dá mais força para um possível segundo turno, não é verdade? Então as coisas estão caminhando de uma maneira positiva para quem? Para quem faz oposição ao governo federal. Daqui a pouco vamos ver como é que isso vai evoluir. E Solidariedade PPS? Em Solidariedade acaba de ser criado e ele vem acenando de que pode ser um partido que vai apoiar o Aécio. O Paulinho da Força tem uma proximidade grande com o Aécio. Ele vai substituir o PPS numa aliança tradicional que o PPS tem com o PSDB, uma antiga. O PPS vem dando sinais de que gostaria de apoiar Eduardo Campos. Solidariedade vai entrar aí no lugar do PPS? Eu acho que não. Eu acho que o PPS acaba ficando com a gente também. Porque tem ligações, por exemplo, aqui em Minas Gerais, o PPS é totalmente identificado com a base do governo do Aécio, do Anastasia, não é verdade? E o Roberto Freire também, estava lá na convenção do PSDB em Brasília, fazendo discurso, apoiando a candidatura do Aécio. Notoriamente tem dado feito sinalizações o PPS gostaria de que não são muito simpáticas ao Aécio. Né? Não, acho que não. O PPS queria ter uma espécie de voo próprio em termos de governo federal, queria ter um candidato próprio. Até o Serra poderia ser o candidato do PPS, que eu acho que é o que não vai acontecer. Então, acho que o PPS também está nesse rol de conversação, mas com grande possibilidade, até porque a afinidade existe, não só em Minas Gerais, mas nos outros estados também já existe uma certa aliança com o PSDB. Acho difícil ele sair, por quê? Não houve nenhuma ruptura, não houve absolutamente nada. Eu acho que é mais provável que ele fique com a gente. Deputado, e o ex-ministro Pimenta da Veiga, que agora está lá na presidência do Instituto Estadual Teotônio Vilela, e está aí cotadíssimo para ser candidato ao governo do estado pelo PSDB. O senhor acha que ele consegue emplacar o nome dele? Ou melhor, o Aécio consegue emplacar o nome dele? Junto à base, junto aos seus pares? O Pimenta da Veiga, ele chega aqui de uma forma muito, muito clara, como um possível candidato ao governo de Minas pelo nosso lado aqui. Isso já não tem mais dúvida, né? Nenhuma dúvida. E eu digo o seguinte, nós temos pré-candidatos, na é verdade. Quem? O Diniz Pinheiro, presidente da Assembleia, o Marcos Pestana, presidente do partido, o vice-governador Alberto Pinto Coelho e o Narcio Rodrigues também que se coloca. E agora tem mais o Pimenta da Veiga, que é um procedimento absolutamente correto, legítimo e tudo mais. E eu acho que o Pimenta vem ciente das dificuldades que ele tem, sem dúvida, o fato de estar um pouco fora, mas é um bom nome, é um nome que chega para somar, eu acho. Não chega como imposição, não é? É isso que nós precisamos entender. Não chega como imposição de ninguém. Mas ele provocou certos descontentamentos, né, nos grupos que já estavam aí pensando na disputa talvez estadual. Mais uma surpresa, não, do que descontentamento, porque foi um fato, assim, de certa maneira, inesperado, mas que hoje já está totalmente assimilado por todo mundo. O Pimenta tem uma história... O senhor está querendo dizer o quê? O partido e a base já aceitaram o nome dele? Eu creio que sim. Aceitaram como o quê? Como pré-candidato. Naturalmente que ele tem agora que viabilizar o nome dele. O que é viabilizar o nome dele? Viabilizar o nome dele é ter, vamos dizer assim, uma posição consensual, né, no partido e nos partidos que dão apoio ao Anastasia e a Aécio, e ter também
uma penetração na opinião pública, que possa ser traduzida através de pesquisas, etc. E tal. Então o Pimenta não é uma pessoa desconhecida. Ah, quem é? Não, todo mundo sabe quem ele é. Ele foi prefeito de Belo Horizonte. Existe um prazo para essa viabilização? A convenção só se dá lá no mês do ano que vem, tem muito tempo. Mas ninguém vai resolver candidato na véspera da convenção, né, deputado? Muitas vezes resolve até meio depois da convenção, né? Na 10ª hora, né? Mas eu acho que até o final desse ano, começo do ano que vem, essas coisas estarão resolvidas. E eu acho que o mais importante de tudo é o seguinte: todo mundo entende que não há possibilidade de desunião numa hora dessa. A união é fundamental, compreende? Então todo mundo tem um bom senso, todo mundo tem experiência e todo mundo tem uma bandeira gigantesca pela frente, que é a eleição do Aécio para a presidência da República. E um candidato pesado aí pela frente também, que é o ministro. Sim, Fernando claro. Pimentel, né? Será uma disputa à altura de Minas Gerais, não é? Deputado, obrigada pela presença. Eu que agradeço, prazer para mim. Eu conversei com o deputado estadual Carlos Mosconi, que é secretário-geral do PSDB de Minas e presidente da Comissão de Saúde da Assembleia. Nós falamos aqui sobre a proposta do governo federal de destinar 15% da receita corrente líquida do governo, da União, para a saúde. Falamos um pouquinho dos mais médicos e também sobre eleições 2014. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.